Oi galera, beleza? Olha o Rodrigo Show desse aqui na área para mais vídeo. Tô aqui ao vivo no YouTube, para trazer mais um vídeo legal para vocês aí, tá bom? Antes de seguir com o vídeo, né, nosso tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativa o sininho, dá aquela força para mim, aquele joinha aí, compartilha o vídeo pra galera, pra me saber aí que a galera tá acompanhando e gostando aí dos conteúdos aí que eu venho trazendo para vocês aqui no YouTube, beleza? Vamos que vamos nessa quarta-feira para falar de mais um tema legal. Que eu vou falar aqui é o seguinte, tá? Final de semana nós tivemos jogos aí, né? Campeonatos estaduais, jogos importantes aí que valia a vaga para as grandes finais aí, né? Jogos importantes aí para finais aí dos campeonatos estaduais. E vou falar um pouco dar uma resumida aqui, né? Minha opinião, como foi esse final de semana. Começar falando do clássico, né? Domingo tivemos o clássico São Paulo e Palmeiras, é o jogo único, né? E o jogo aí de São Paulo e Palmeiras, de clássico aí, né? E jogo importante, né? O São Paulo acabou aí, né? No clássico, perdendo para o Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou e se classificou para a grande final, né? O Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 e conseguiu a classificação para a próxima fase. Um jogo que foi polêmico, né? Polêmico por causa da arbitragem, né? O São Paulo que, mais uma vez, foi prejudicado pela arbitragem, né? Mais uma vez, como sempre, né? Não é de hoje. E sempre contra o Palmeiras. O primeiro lance, o lance do pênalti lá, né? O lance lá do Gustavo Gomes, né? Aquele lance lá dentro da área foi pênalti, né? Que a bola pegou no braço dele, pênalti, né? E a árbitra não deu pênalti. Falaram que foi intencional, que não foi pênalti, não acionou o VAR também não chamou ela para revisão, quer dizer, não fizeram nada e deixaram passar em branco. E disseram que não foi pênalti, e na verdade foi pênalti, e aí o São Paulo foi prejudicado. E eu vou falar aqui, o São Paulo não classificou para a final por dois motivos. Um, por causa da arbitragem, né? Por o erro, o trecho da arbitragem que prejudicou o São Paulo, que era para ter dado esse pênalti. Porque se desse esse pênalti aí, o São Paulo, como o jogo foi 2-1, o São Paulo poderia ter feito o pênalti, poderia bater o pênalti, fazer o jogo terminar 2-2 e ir para os pênaltis, quem sabe nos pênaltis o São Paulo classificar. Quer dizer, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez, como sempre, isso não muda nada e o Palmeiras sendo ajudado. Mas assim, esse foi um dos motivos para o São Paulo não ter classificado e ter sido prejudicado pela arbitragem. O outro motivo que fez com que o São Paulo classificasse foi o treinador. Não adianta que a gente também só vir aqui falar e todo mundo reclamar, o São Paulo foi roubado, que meteram a mão no São Paulo e tal. A gente pode falar isso. Mas o São Paulo não foi só eliminado, não classificou, perdeu para o Palmeiras só por culpa da arbitragem. O São Paulo também foi eliminado por culpa do treinador. Treinador que fez errado na hora de escalar. Como que o técnico, num jogo importante desse, decisivo, que vale vaga para a grande final, o treinador vai e me coloca Luan de titular? O cara que está mais de 2 anos sem jogar bola. O cara tá gordo, não aguenta nem andar direito, porque o Luan não está 100%. O Luan teve antes de ele ter a lesão, ele vinha voando jogando em São Paulo. Depois que ele começou a jogar pouco no São Paulo, não teve muita oportunidade. O Luan, quando voltou agora aí, ele teve a lesão. Depois da lesão dele, ele não voltou 100%. O Luan não está 100%. E num jogo desse importante decisivo, não era para entrar com o Luan. Era para deixar o Danielzinho, que vinha bem no time, entrosado com esse time. E por que ele tirou o Danielzinho para colocar o Luan? Ele fez totalmente errado. Aí acabou com o time do São Paulo. O Danielzinho era para ser titular nesse jogo. Aí no decorrer da partida, principalmente no segundo tempo, ele viu que deu errado, ele foi lá e mexeu e tirou o Luan, tirou o Luan, colocou o Danielzinho. Pô, depois, era para ter começado com o Danielzinho. Então um dos erros que prejudicou o São Paulo no jogo e não ter classificado também foi o treinador que escalou errado e mexeu mal, totalmente errado. O time não foi tão bem em campo, não fez uma grande partida, que esse jogo era para um jogo jogado, era para ser um jogo pegado, o time tem mais vontade e mais raça. Não tivemos. Mas mesmo assim, o treinador errou na hora de escalar e mexeu mal. E aí depois, não adianta vir aqui, depois na imprensa, ficar falando da arbitragem. Ele também tem que falar da burrice que ele fez, de escalar errado e não colocar o jogador certo para jogar.
e aí prejudicou o time do São Paulo, que o São Paulo poderia estar na grande final. E aí a gente fala de arbitragem, aquela história, né? Esse erro de arbitragem vai sempre acontecer, não vai mudar. Como que é uma vergonha o VAR não ter sido acionado no jogo. Então, quer dizer, é uma vergonha. Esse é o futebol brasileiro. Quando a gente assiste o futebol, né? A gente pensa que o seu time vai ganhar, meu time vai ganhar e tal. Aí quando você menos espera, o time não ganha porque acontece erros de arbitragem que prejudicam o time, que isso é muito ruim. Então o São Paulo era para estar na final, não esteve, como eu falei, por culpa da arbitragem e por burrice do treinador no jogo, tá? Que o São Paulo poderia ter ganhado o jogo. Aí o Palmeiras foi lá, fez 2 gols, porque você viu, né? Depois que o Danielzinho entrou, o Palmeiras não fez muita coisa, né? O São Paulo melhorou, o Danielzinho arrumou o meio campo ali e o Palmeiras não fez muita coisa. Quando o Danielzinho não estava, o Palmeiras deitou e rolou. É isso, né? As coisas aí que a gente vê aí que não dá para entender que o treinador faz, né? Cada uma, viu? Mas agora já realmente derramado, São Paulo foi eliminado, Palmeiras está na final. E agora o São Paulo pensar aí nas próximas competições que tem pela frente, que é o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, e torcer para não cometer erros aí nessas próximas competições aí, tá bom? O outro time que foi para a final é o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino eliminou o Corinthians, né? Acabou aí ganhando de 1-0, né? E acabou indo para a final. O Novo Horizontino, que fez uma grande partida, jogou muito bem, ganhou de 1-0. O Corinthians, né, que todo mundo fala do tal do Corinthians, que o Corinthians tá jogando muito, que o Corinthians tava falando aí que o Corinthians era o melhor time que vinha jogando esse ano e acabou sendo eliminado por Novo Horizontino, que isso é uma vergonha, né? Mas o Corinthians foi eliminado. O Novo Horizontino mereceu ganhar o jogo, mereceu chegar na final pelo que fez no campeonato até agora. O Novo Horizontino fez um grande campeonato e mereceu estar na final. Essa final entre Palmeiras e Novo Horizontino vai ser uma grande final. Espero um grande jogo, tá? Que vai acontecer hoje. E que vença o melhor, né? Vamos torcer aí, né? Para que vença o melhor, tá? Eu vou torcer pro Novo Horizontino, claro, né? Mas futebol a gente sabe, né? Tomara que não tenha problema de arbitragem, que seja um grande jogo, que vença o melhor. Primeiro jogo na casa do Novo Horizontino, né? E aí que o Novo Horizontino jogar lá não é fácil jogar com o Novo Horizontino. O Palmeiras, que já jogou com o Novo Horizontino esse ano, na primeira fase, perdeu de 4-0. Mas não quer dizer, o Palmeiras perdeu, vai perder de novo. A gente não sabe, futebol é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. A gente, como eu falei, esperamos um grande jogo hoje, que vença o melhor aí nesse campeonato e que for campeão, que o campeão vença, jogando bola, jogando bem e fazendo gols aí, que é o que a gente quer aí em 2026 aí, beleza? A gente viu aí, né, falando do Campeonato Paulista, tivemos também outros campeonatos, Campeonato Carioca, né, o Vasco, o Fluminense está na final, bateu o Vasco aí na semifinal, foi um jogão, eu assisti o jogo, jogaço entre Vasco e Fluminense, jogaço, do jogo terminou empatado, e aí o Fluminense foi para a final, merecidamente, pelo que fez aí no campeonato, parabéns ao Fluminense aí, está na grande final, e vai enfrentar o Flamengo, que na segunda-feira ganhou de 8-0 do Madureira. Você fala, pô, ganhou do Madureira e tal, mas ganhou, né? O Madureira é fraco, não tá no momento muito bom, é um time fraco, não vem bem, mas o Flamengo ganhou, né? E conseguiu a vitória e mereceu estar na final mais uma vez. Agora, ridículo foi o que fizeram com o Felipe Luiz, né? Mandaram o treinador embora, né? O cara que foi campeão ano passado pelo Flamengo, ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos muito difíceis de ganhar, o cara ganhou. Aí agora, o time, esse ano chegou em 2 competições, Recopa, disputou a final da Recopa e disputou a final da Supercopa Rei, por ter sido campeão ano passado. Foi vice nas 2, beleza, mas é futebol. E agora chegou na final do Campeonato Carioca e os caras mandou o treinador embora. Porque já estava acertado com o português aí. E esse português aí que vai dirigir o Flamengo é aquele que treinou o Cruzeiro, que quando saiu falou que se voltasse para o Brasil só treinaria o Cruzeiro. Não treinaria outro time, só o Cruzeiro. Olha aí, ó. O mundo dá volta, viu? O que o dinheiro não faz, né? Dinheiro não faz. Queria treinar o Flamengo, né? Que o Flamengo fala que tem um elenco muito bom, né? Mas elenco. Elenco não ganha jogo, papel não ganha jogo, o jogo é bola. Se os caras não jogar bola não adianta nada. Então o que fizeram com o Flamengo, com o Felipe Luiz, foi ridículo. Tá? O Felipe Luiz fez um bom trabalho no Flamengo, foi campeão no Flamengo e os caras no Flamengo derrubou o Dorival, derrubou o Rogério, derrubou o Renato Gaúcho, treinadores que foram, tanto o Rogério quanto o Dorival foram campeão no Flamengo e os caras mandaram ele embora. Então você vai pro Flamengo naquela intenção, você não sabe se você vai ficar ou não.
Ganhando ou perdendo, você pode ser mandado embora. É o que acontece no Flamengo, que isso é ruim, né? Que os caras fazem aí com o Flamengo, né? E tal, que não é para acontecer isso, né? O Flamengo que fala que tem uma grande torcida, um grande time, mas a quem administra lá não pode fazer isso com os treinadores. Agora desejar boa sorte ao Felipe Luiz, que ele faça um bom trabalho aí na onde ele for. Vai ter um monte de clube querendo contratar ele e desejo boa sorte para ele, que ele tenha muito sucesso e um bom trabalho no outro clube e que ele conquista aí muitas coisas na vida dele aí que ele merece, beleza? E também falar uma coisa que ele fez bonito. Ele foi lá no cemitério, lá um dos jogadores que, aquela garotada da base que acabou falecendo no acidente lá, né, no incêndio, ele foi lá prestar solidariedade aos garotos. Olha que lindo, né? Coisa que o Flamengo deveria ter feito, né? E praticamente não fez. Mas o Felipe Luiz foi lá e fez, né? Ele fez, né? O Flamengo não deu muita importância para isso, né? O Felipe Luiz foi lá e prestou solidariedade. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Parabéns ao Flamengo, ao Felipe Luiz, né? Por essa solidariedade aí e tal. Desejo boa sorte para você. Felipe Luiz, que Deus abençoe sempre sua vida, tá bom? E outra coisa, tivemos aí também o Grêmio, né? O Grêmio bateu o Internacional lá no primeiro jogo da final, né? Parabéns ao Grêmio aí, fez uma grande partida, jogou muito, ganhou do Internacional. O Grêmio aí, mais uma vez aí, praticamente com o título na mão, né? Que eu acho que o Inter não vai conseguir reverter o resultado. Então parabéns ao Grêmio, aí, campeão aí do Campeonato Gaúcho, né? E o Grêmio mereceu aí ser campeão aí. E os outros campeonatos aí, pelo Brasil rolando aí, grandes jogos importantes aí, e os times campeões aí, que vencem o melhor aí, tá bom? Essa foi minha opinião sobre esse assunto, que a gente quis ver no final de semana aí, falando sobre um pouco do futebol aí, que a gente acompanhou aí. Espero que você, o que você achou do final de semana aí? O que você achou aí? Você gostou? O que você achou do clássico aí, São Paulo e Palmeiras? Você acha que gostou? São Paulo foi prejudicado pela arbitragem? Aquele lance lá foi pênalti, não foi pênalti? O que você achou? O que você espera dessa final aí? E quem vai ser campeão paulista, na sua opinião? Palmeiras ou Novo Horizontino? Quem você acha? E no Campeonato Carioca, quem vai ganhar? Flamengo ou Fluminense? Quem você acha? Vai dar Fla-Flu lá. Quem vai ganhar o Fla-Flu? Vamos acompanhar aí, viu? Eu lá no Rio vou torcer Fluminense. Ganhar aí do Flamengo aí, tá bom? Então, gostou do vídeo? Valeu, queria agradecer a vocês. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo. Estarei aqui trazendo mais novidades aí, assuntos legais para vocês aí. Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.